Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: quem tem ouvido, ouça. O que o Espírito Santo diz à igreja. E nós estamos com o ouvido aberto e com a mente aberta para ouvir e entender a palavra do Senhor. Amém? Graça e paz, igreja. Amém. Já cheguei fazendo bagunça hoje, né? Porque de manhã eu sou amigo. Irmãos, nós estamos em família, né? Como eu ouvi, como eu li, o nosso irmão pastor Alex falou no folder que ele me colocou botox. Ele colocou botox em mim. Para, Maurício. Tô falando sério, homem de Deus. Glória a Deus. Que é o culto da família, né? Então nós estamos aqui em família. Nós estamos aqui em família. Irmãos, vocês sabem, eu venho aqui em Santa Bárbara há mais de 24 anos. Vocês estão velhinhos, né? Eu venho aqui há mais de 24 anos. E é a segunda vez que Deus me traz como profeta. As outras, eu vim pelo menos uma vez por ano para cá. As outras vezes, a maioria foi como evangelista. Porque Deus usa o nosso dom para ganhar vidas. Não importa o dom que você tem. Maurício foi feliz naquilo que ele falou: não tem amizades profundas com quem é raso. Nós não devemos ser amigos do mundo, mas nós devemos sim andar no mundo. Devemos sim, porque nós é que somos a luz do mundo. E quando Jesus voltar, quando a igreja for arrebatada, irmãos, esse mundo está perdido. Nós estamos segurando muitas coisas, muitas tragédias. Se você acha que a pandemia foi uma tragédia, você não viu nada. A igreja é como, o Espírito Santo tem me mostrado que a igreja é como uma tampa desse mundo. E aí eu te pergunto, o que você tem feito? O que eu tenho feito para que vidas sejam salvas nesse mundo? Porque nós vamos para o céu. Assim eu espero. E aí? E quem não está indo? Seu irmão, seu amigo, aquele que trabalha com você, aquele que fica reclamando, falando mal do chefe, falando mal do secretário, falando mal desse, falando mal daquele. Nós temos sido sal da terra? Outro dia, eu faço uma comida bem sem sal. Eu ponho muitas ervas, eu ponho muitos temperos, né? Mas eu ponho muito pouco sal na minha comida. E outro dia, a minha filha, ela pega a comida, ela já taca sal, né? Porque ela já conhece meu tempero. E aí outro dia eu fiz assim para ela: filha, pega o sal que está sem sal. Eu falei isso para ela. Então você imagina, né, Adriana? E ela: mãe, o sal é que exalta o sabor. Ela fez. Eu falei exatamente isso. Nós, como igreja, estamos conservando essa terra, porque o sal conserva também. Como igreja, estamos conservando essa terra. Aliás, por falar em igreja, eu aprendi um verbo novo. Eu quero ensinar para vocês. Meu amigo Carlão, um pastor. Vocês viram, né, que eu estou usando nomes e não cargos. Vocês perceberam? Porque estamos em família. Na minha família eu tenho engenheiro, pipoqueiro. Na minha família eu tenho enfermeira padrão. Eu não chamo minha cunhada de doutora. Eu chamo ela de Nelminha. Ela é doutora. Eu não chamo meu sobrinho de engenheiro. É Pi.
Ele é engenheiro? Eu não chamo meu irmão de pipoqueiro. Ele é o Cláudio. Por quê? Porque estamos em famílias. E em família, o nome vem antes do cargo. E na igreja, o encargo vem antes do cargo. Bom, mas vamos falar do meu amigo Carlos. Ele é pastor lá em São José dos Campos. E ele gosta muito de um verbo que ele fala assim: eu amo igrejar com você. Eu vou te explicar. Igrejar significa comungar, estar junto, chorar junto, rir junto, comer junto. Isso é igrejar. E quando ele me falou isso, eu amei. Eu falei: eu vou contar para todos os meus amigos, eu amo igrejar com você. Então fala isso para essa pessoa linda que está aí perto de você: eu amo igrejar com você. Sabe? Porque é muito bom a gente igrejar, não é? Falar das coisas de Deus, falar do amor de Deus, da graça de Deus, da salvação em Cristo Jesus. É muito bom a gente igrejar, irmãos. É muito bom a gente estar junto. Eu estava conversando com as minhas netas e eu já tenho 2 netas, para quem não sabe. Acho que todo mundo me conhece aqui, né? Eu tenho 2 netas. Alice, que fez 9 anos, vai fazer 10 em novembro. E a Helena, de 3 anos. Eu nunca cheirei a Helena. Eu nunca abracei a Helena. E eu estava conversando, a gente só se fala por vídeo. E eu estava conversando com a Helena. Eu falei: Helena, vovó quer saber mais de você. Me conta, o que você gosta? Aí ela olhou assim para cima e fez assim: vovó, eu amo brócolis. Eu amo brócolis. Eu pensei que ela ia falar assim, né, um doce, um sorvete. Eu amo brócolis. E amo abacate no pão. Sim, australiano come abacate amassado no lugar da manteiga. Australiano, né, filho? Fazer o quê? E eu amo aquele povo, louvado seja Deus, ainda mais que minha neta é australiana, né? Então eu tenho que amar. Mas vamos à palavra de Deus em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 21. Então, quando eu chamar você pelo nome, pastor Wilson é o pastor do estado de São Paulo e da Europa. Na visão dos 5 ministérios, ele seria o apóstolo, né? E ele gosta muito desse texto de Pedro, quando Pedro diz assim, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabia que você é tudo isso? Sabia que você é sacerdócio real, você é nação santa e você é povo de propriedade exclusiva de Deus? Nós vamos... Oi, minha amada, tudo bem? Nós vamos voltar a esse texto, mas vamos lá em Marcos 5. Marcos 5, capítulo 5, versículo 21 diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Qual cor? Amarelo. Ainda bem que eu não sou daltônica. Ele está exigindo demais de mim, gente. Ô Bruno, eu ia te deixar em paz hoje. Eu nem ia falar com o Bruno, vocês viram?
continuando o texto, diz que ele, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Em outras versões diz que ele o adorou. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus então foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, alguns textos dizem a orla, a barra do seu manto, eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vem que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Tem gente muito natural, né, gente? Fala a verdade. Só olha ali, né? Vou continuar aqui que é melhor, né? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. Mas lembra que Jesus estava indo para a casa do Jairo, né? Então vamos voltar para a casa do Jairo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que era o Jairo, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda você incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Aí o povo que estava chorando, o que eles fizeram? Riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, os outros 3. Guardem isso. E entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Irmãos, o tema da minha palavra é as 3 igrejas. Eu posso dizer os 3 tipos de igreja. Vira para a pessoa que está perto de você, essa pessoa maravilhosa, linda, abençoada, amada, que acordou cedo para estar aqui hoje, e fala assim: que igreja você é? Que tipo de igreja você tem sido? Irmãos, nós temos aqui 3 tipos de igreja. Esse ano, nós recebemos uma palavra profética no nosso ministério. É o ano da multiplicação da bênção do Senhor nas nossas vidas. E eu vim trazer essa palavra para você. É o ano de você multiplicar.
Sabe que lá em Gênesis, Deus disse para o homem e para a mulher: crescei e multiplicai-vos. E ele disse isso antes mesmo de falar: não é para comer aquela árvore. Antes mesmo de falar da árvore, de dar uma ordem, Deus já falou o quê? Multiplique-se. Primeiro nós temos uma mulher hemorrágica. Na verdade, nós temos o quê? O chefe da sinagoga. Jesus tinha expulsado os demônios de um homem que morava em Gadara, ou ainda em era um Gerazeno, né? Jesus expulsou os demônios desse rapaz, certo? Aí ele atravessou o mar, ele enfrentou uma guerra espiritual para chegar até lá. Aquela tempestade foi uma guerra espiritual, mas ele foi até lá, expulsou o demônio daquele rapaz e depois veio até perto do mar do outro lado, e ali tinha uma grande multidão esperando. Aonde Jesus está, sempre tem grande multidão. Pessoas têm vindo querer ouvir de Jesus da sua parte ou não? Não fale comigo. Eu sou o chefe da sinagoga. Eu sou santo, 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 santo. Jairo era o chefe da sinagoga. Jairo significa que ele era um homem religioso. Ele conhecia, qual arma que eu posso pegar aqui? Aqui, obrigada. Ele conhecia todos os mandamentos da palavra de Deus. Ele seguia a todos os mandamentos da palavra de Deus. Jairo não era qualquer um, mas tinha um problema. Nos tempos de Jesus, e nós temos isso praticamente o Novo Testamento inteiro, os chefes das sinagogas eram homens religiosos que viviam de aparência, que viviam, não, eu brinco com a minha mulher em casa, mas na igreja, meu amorzinho, eu espanco meu filho, mas agora quando eu entro na sinagoga, filhinho amado. Jairo era como aquele pastor do terno azul. Já ouviu falar, Paulinho, do pastor do terno azul? Não? Vou te contar. O filho uma vez chegou para a professora da escola dominical, para a tia do culto, né, dos kids, cada igreja tem um jeito de falar, né? E falou assim para ela: tia, eu queria tanto que meu pai vestisse o terno azul todos os dias. E a tia falou: por quê? Ela falou assim: porque quando meu pai veste o terno azul, ele se torna um bom pai. Em casa ele briga com a minha mãe, ele bate na gente, tudo é errado, nada é certo. Mas aqui, quando ele põe o terno azul, ele é tão bom. Hoje a gente pode falar das redes sociais, né? Nas redes sociais a gente tem até a inteligência artificial. Vocês não viram como eu fiquei bonita nas redes sociais, né, Alex? Fiquei chique, gente, com aquela cara de 20 anos. Ele tingiu até meu cabelo. Achei o máximo. Mas isso não acontece? Fala a verdade. Nas redes sociais, gente. E hoje, quantos jovens, quantos adolescentes estão com depressão porque não tem o cabelo daquela menina, porque não joga como aquele menino, porque não faz aquele tal esporte como aquele outro. Quantos hoje estão vivendo debaixo da religiosidade, que dentro da igreja eu sou santo, 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 e chega lá fora, cobra
de alguém que nunca ouviu falar do amor de Deus. Porque eu quero te dizer, o que adianta eu cobrar de uma pessoa? Eu me lembro de uma célula, eu tinha 5 células na minha casa. Eu quero te dizer, célula é bênção. Abra a porta da sua casa para receber seus amigos. Abra a porta da sua casa para receber aquele vizinho que fala mal de você, sim. Não significa abrir a sua intimidade, mas abrir que você é alguém que realmente, fora e dentro de casa, é a mesma pessoa. Porque tem muita gente que dentro de casa é uma coisa e fora é outra. Tem gente que na rua xinga. Uma vez eu estava no trânsito, lá em Moema. Isso aí ela vai ver. E aí, meu carrinho lá, né? Dirigindo devagarinho, um trânsito, irmãos. Uma mulher do nada saiu com um carrão 10 metros mais alto que eu e passou na minha frente, me fechou. E aí eu falei assim, como é que ela falou? Que eu estava andando devagar, sabe assim, sua moleza, uma coisa assim. Então, vai com Deus. E eu estava indo para a casa de uma querida irmã da igreja, orar por ela e pelo marido. E eu estava indo mesmo, quando eu vi, eu estava seguindo aquela mulher. Mas eu não estava seguindo aquela mulher, eu estava seguindo o GPS. Gente, ela entrou no prédio da minha querida irmã. Quem era? A minha querida irmã. Que, oi, pastora, tudo bem? E no trânsito, me fechou e saiu. Eu falei, peraí, seu carro é um carro branco, eu entrei no elevador junto com ela, mas como eu estacionei do outro lado, no lado dos visitantes, né? Ela, por quê? Eu falei, a placa é tal? Foi você que me xingou. Religiosidade. Às vezes a gente nem precisa ser profeta para Deus revelar as coisas, né? Não precisa. Jairo só se deu conta de quanto ele era religioso quando a morte chegou dentro da sua casa. Será que nós vamos ter que esperar a morte chegar dentro da nossa casa para a gente perceber o quanto nós estamos sendo mentirosos, mascarados, religiosos? Até quando vamos cobrar dos outros aquilo que nem nós fazemos? Até quando nós vamos exigir que outros sejam santos, enquanto nem nós somos? Não, mas eu sou. Por quê? Porque você automaticamente fala graça e paz, você não sabe nem o que isso significa. Você sabe por que Paulo complementava com a graça e com a paz? Graça é porque ele ministrava para as pessoas que não eram judias. A graça do Senhor Jesus Cristo alcançou a mim, alcançou a você. E a paz era para os judeus, porque o véu se rasgou e agora temos acesso direto ao Pai. Por isso nós complementamos com graça e paz. Graça e paz. Você não vai mais falar graça e paz de qualquer jeito, porque agora você sabe o que significa. Graça e paz. E a gente fala assim, né? Graça e paz. Automaticamente. Sabe, meu amado, nós temos que parar com a religiosidade, mas chamar Jesus para dentro da nossa casa de verdade. De ir até Jesus. Jairo sabia, ele era o chefe da sinagoga. Vocês acham que ele não sabia que Jesus estava sendo criticado? Vocês acham que ele não sabia que Jesus estava sendo, estavam falando mal de Jesus?
quando chegou na casa dele, ele falou: eu tenho que dar um jeito, porque esse Jesus consegue fazer coisa que os meus amigos religiosos não conseguem fazer. Vocês lembram de Naamã? Naamã tirou a sua armadura para expor a sua lepra. O profeta falou: vai tomar banho no rio, um rio sujo. Por quê? Para que ele tirasse a sua armadura. Quantos de nós estamos sendo religiosos, usando armadura, usando terno azul? Deus quer que tiremos as nossas máscaras e nos prostremos diante da palavra, diante do verbo que se fez carne. Quantos anos aquela mulher estava com hemorragia? 12. Quantos anos a menina tinha? 12. Os pastores aqui, os teólogos podem me dizer: 12 simboliza governo. Voltando à primeira carta de Pedro, o que nós vemos? Somos sacerdócio real, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos governo. É o símbolo claro da igreja de Cristo, meus amados. Quantos de nós temos sido religiosos, esquecendo-nos de onde nós fomos tirados? A maioria de vocês aqui, alguns eu conheço a história. Conheço a história do Maurício, conheço a história do Paulinho, do Alex. Alex não era fácil não, gente. Hoje ele é esse pastor bonitão aí. Mas antes o cara não era assim não. Eu conheço a minha história. Eu fui tirada do monturo. Eu fui tirada do lixão. O lixão na área emocional. Gente, eu me vestia. Ela me conheceu. Toda chique. Sapato Luiz 15. Esse que eu andava desses tênis baixinho? Não. Eu fui ter minha filha, a mais velha, com um salto 18. A mais nova eu já fui com um salto 12. Hoje eu ando de tênis. Andava toda chique, deprimida e tentei suicídio. Porque por fora eu era bela viola. Vamos então vamos aos ditados populares. Por fora eu era bela viola, mas por dentro eu era pão bolorento. Mas como disse Jesus, por fora o cal, tudo branquinho, mas por dentro ossos, carne podre. A religiosidade faz isso conosco, irmãos. O que adianta eu ter o cabelo até aqui e a língua até aqui? A religiosidade faz isso com a gente. Vocês viram que eu estou de cabelo comprido? Papai mandou, a gente faz. Jairo abriu mão. A própria palavra diz que ele prostrou aos pés de Jesus. Ele se derramou aos pés de Jesus. Ele tirou a sua armadura. Ele tirou o seu terno azul. Ele abriu mão da sua religiosidade, da sua posição. Estamos dispostos a abrir mão da nossa posição? Eu parei de chamar vocês pelo cargo. Não foi para afrontá-los e nem desonrá-los, meus irmãos. Vocês me conhecem há mais de 20 anos e sabem que isso não é verdade. E para muitos aqui eu já disse, pode me chamar de tia, não foi? Né, Bruno? Para muitos aqui eu já disse isso. Pode me chamar de tia. Ai, a pastora, a profeta. Não, eu sou tia. Tia ali.
Por quê? Porque o encargo tem que ser maior. O que adianta ser chamado de pastor e não ter ovelha para cuidar? O que adianta ser chamada de profeta e não usar o dom que Deus me deu para resgatar vidas? Um dia eu fui provocada por uma amiga, eu já vou mudar de personagem. Um dia eu fui provocada por uma amiga. Ela disse assim: nossa, você pregava todas as semanas, você fazia, né? Quando eu estava na igreja Águas, eu pregava toda semana, ou era na quinta ou era no domingo. Eu era líder da rede de mulheres e da rede de crianças. E ainda fazia os estudos dos jejuns. Nós tínhamos 2 jejuns por ano e às vezes 3. Era de 12 dias e 2 de 21 dias. E eu fazia os estudos de todos os jejuns. E tinha 5 células na minha casa. Não me pergunta como é que eu fazia essas coisas. Com 2 filhas. Quando você tem encargo, você faz. E aí, eu passando por tudo isso, né? E aí Deus falou: agora você vai para uma outra igreja. Eu, oi? Vou não. Não vou para lá não. Não foi? Vou para lá não, papai. Aí eu liguei para o meu amigo, pastor Ricardo Petoti, que está lá na Alemanha hoje. Liguei para ele e falei: mano, Deus está falando que eu vou ter que ir para aí. Ele falou: mano, o que você vai fazer aqui? Eu falei: não sei. Não sei como fazer. Primeiro, a igreja é grande. Não precisa de mim. Já tem o Ministério Kids formado. Não vou precisar fazer apostila, não vou precisar treinar a equipe. Eu treinei a equipe em vários países. Não vou precisar fazer nada. Não sei o que eu vou fazer aí. Eu só sei que eu tenho que ir. Deus tinha só uma palavra: você vai para o fulano, para o Ricardo, na época, sair para outro país. Pensa nisso, gente. Eu vou para lá, abrir mão de tudo que eu tinha. Fala a verdade. Fala a verdade, Alex, você que está mais perto de mim aqui, nem vou mexer com o Paulinho, tá? Não massageia o ego, olha o pastor, Alex. Você tem toda semana para pregar, ter o microfone na sua mão, né? Ter status. Eu ficava no Kids, direto. Estava sempre no Kids. Mas se Deus falava desce, eu só olhava para o meu assistente na sala. O assistente já tomava a posição como líder das crianças e eu já descia. Ou porque eu tinha que pregar uma palavra profética, ou porque eu tinha que interpretar línguas. Algum movimento Deus estava fazendo no meio do culto que eu precisava descer. Agora eu ia para uma igreja que nunca ninguém me conheceu, eu não sabia nem quem eu era. E detalhe, uma igreja que ninguém chama as pessoas pelo cargo, é pelo encargo, pelo nome. O que eu vou fazer lá? Bom, apesar que eu nunca quis ser pastora, tá? Só parênteses aqui. Mas eu fui. E essa minha amiga me provocou. Ela fez assim: você está numa igreja em que você prega, você, né? Eu falei: vamos comigo? Eu não sabia o que eu ia fazer com ela, tá? Eu falei assim: vamos comigo? Vamos sair comigo? E nós saímos, irmãos. Subimos a minha rua, viramos à esquerda, fomos andando. E eu assim: Espírito Santo, o que nós vamos fazer? De repente apareceu um moço. E eu falei com esse moço. E ali, na frente dessa minha amiga, ele aceitou, ele voltou para Jesus, ele estava afastado. Daqui a pouco sai um homem de dentro de um salão e fala assim: eu estava orando lá dentro por ele, porque eu não aguentava mais falar com ele, ele não queria saber de nada. Fomos para uma loja. E a vendedora, Deus me deu uma palavra para entregar para a vendedora. E essa vendedora começou a chorar, porque ela estava exatamente com aquele problema. Eu sou melhor do que você? Não. Mas eu mostrei para essa minha amiga uma coisa que nem eu tinha me dado conta. O seu púlpito não é aqui.
O seu púlpito é no dia a dia, é no seu trabalho, é no mercado, é na loja, é com o seu vizinho. Esse é o seu púlpito. O seu púlpito é a sua família. O seu púlpito é a sua casa. Jairo sabia disso. Mesmo sendo chefe da sinagoga, mesmo debaixo da religiosidade, ele teve que abrir mão de tudo para se prostrar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E ainda não era, porque a palavra de Deus diz lá em Filipenses que só depois que ele abriu mão da sua glória, se humilhou, se esvaziou, é que aí Deus lhe deu a autoridade de ser Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas olha só, Jairo, depois de se despojar de tudo isso, Jesus falou: vamos que eu vou com você. Então os dois lá, de boa, como pato na lagoa. Aí vem uma mulher, segundo a lei imunda. Uma mulher menstruada não podia aparecer em público. Uma mulher menstruada não podia ter relações com seu marido e nem podia chegar perto do seu marido. Ela estava há 12 anos dessa forma e assim mesmo. Agora você imagina. Vamos. Vocês me dão o direito de a liberdade de viajar um pouco com essa mulher? Imaginem o seguinte: a Bíblia diz que ela gastou, foram 12 anos de sofrimento, e a Bíblia diz que ela gastou, olha aqui versículo 26, padecia a mão de vários médicos. Gente, imagina o quanto de dinheiro essa mulher não gastou. Quanto de dinheiro? Ela devia ser muito rica. Agora vamos pensar um pouco antes da hemorragia. Essa mulher tinha muito dinheiro. Comprou seu apartamentozinho, tinha o seu carrinho, os seus empregados, os seus vestidos, as suas roupas. Qual é a loja mais chique aqui de roupa feminina? Fala pra mim. Estela. Então ela ia na Estela, aí ela ia no cabeleireiro, fazia a manicure, o massagista, a esteticista, ia na casa dela. Ela não precisava nem sair. Ela tinha um spa dentro de casa. Estou aqui, não está na Bíblia, tá, gente? Eu estou viajando, eu pedi autorização para viajar, ok? Senão vão me excomungar aqui, essa mulher, né? Essa mulher tinha muito dinheiro, mas de repente ela ficou hemorrágica. E a hemorragia lhe impediu de ser íntima com seu marido. Meus queridos, existe condição de eu ter um filho se eu não tiver intimidade com meu marido? Tem, Júlia? Como? Ah, tem! Eu posso fazer inseminação artificial, né? Mas é artificial, não é isso? Aquela mulher, a Bíblia não diz se ela tinha filhos. A Bíblia diz que ela gastou tudo na mão de médicos. 12 anos, não foram 12 dias. Meu irmão ficou 164 dias numa UTI, gente. O valor da UTI, da diária da UTI, é quase uma casa. Da diária. Essa mulher gastou tudo que tinha e não foi curada.
E sabe, eu quero dizer para você, quantos lugares que nós vemos hoje, que perderam a intimidade, mas querem multiplicar. Lembra que eu falei da palavra sobre multiplicação? Mas querem multiplicar. Então eu trouxe o óleo espremido no Monte das Oliveiras. Eu não ia falar isso, gente, é sério, eu não ia. Não tem como. Eu trouxe o óleo espremido no Monte das Oliveiras. Se você vier aqui, você vai ser ungido com esse óleo. Eu trouxe um pedacinho da madeira da cruz. Cada um vai levar um pedacinho de cruz. Eu vou distribuir a rosa de Saron. Cada um vai levar uma rosinha para sua casa. O lenço ungido. Hemorragia. Porque não tem intimidade. E porque não tem intimidade, vai gastando tudo que tem para voltar a ter intimidade. Gasta tudo, mas não tem intimidade. Mas sabe o que é interessante? É que essa mulher, ela diz assim: se tão somente eu tocar na barra, na orla, na franja, nas suas vestes. Números, capítulo 15, versículo 37 ao 40, diz assim: as bordas das suas vestes estarão ali, para que se lembrem dos mandamentos do Senhor e os cumpra. Sabe o que aquela mulher estava dizendo? Eu vou voltar à palavra. Jairo, que era religioso, abriu mão da sua religiosidade para ir buscar a quem? A palavra que se fez carne. E aquela mulher hemorrágica, vocês estão conferindo? Números, capítulo 15, versículos 37 a 40. Se quiser pode ir até o 41, tá? E aquela mulher, se tão somente eu tocar na orla, na veste dele, sabe o que ela estava dizendo? Eu preciso voltar à palavra, porque quando eu volto à palavra, eu descubro crescer e multiplicar. Porque quando eu volto à palavra, eu descubro que sim, eu sou sacerdócio real, eu sou raça eleita, eu sou povo exclusivo de Deus, mas também eu descubro tem um propósito para tudo isso, e o propósito é proclamar o Evangelho. O que adianta sermos chefes da sinagoga? O que adianta? Eu sou líder da rede de mulheres. Que rede, minha filha? Eu sou líder dos homens, eu sou pastor. Que homens, meu filho? Cadê as suas ovelhas? Que adianta? Eu disse para vocês que Deus estava me trazendo aqui como profeta. E Deus, quando Ele manda, Ele banca, meus irmãos. Paulinho, você continua sendo tesoureiro dessa igreja? Eu te pedi algum dinheiro? Denise, eu te pedi algum dinheiro? Eu só falei para ela: minha irmã, eu posso pregar na sua igreja? Ela falou: venha. É doida, igual eu. Meu irmão, Jairo abriu mão da sua religiosidade, mas no meio do caminho, você imagina isso, gente? Ele era o chefe da sinagoga, ele conhecia as leis, ele sabia que Jesus agora estava contaminado, porque aquela mulher era imunda e tocou em Jesus. Não é isso, Carol? Se a mulher imunda tocar no homem, o homem não fica imundo também? Pela lei é isso.
Mas o que Jesus falou para Jairo? Não temas. Não temas. Muitas vezes nós temos medo de mostrarmos Jesus para o nosso vizinho, porque o nosso vizinho escuta a nossa gritaria dentro de casa, escuta os nossos palavrões, escuta a nossa desonra para com o nosso pai, para com a nossa mãe, para com os nossos sogros. O nosso vizinho sabe que a gente rouba no trabalho. O nosso vizinho, o nosso colega de trabalho muitas vezes nem sabe que nós somos crentes. Crente até o diabo estremece, né? E tem gente que não estremece diante de Deus. Temos medo de falar, porque nós sabemos que Ele sabe quem nós somos. Mas eu quero te dizer, Jesus Cristo sabe quem você é. E hoje eu estou aqui para te dizer, Ele tem cura para a sua igreja. Ele tem cura para a sua igreja, amém, irmãos? Amém. Vocês estão acordados? Eu não sou, vocês sabem disso, me conhecem há 20 anos, eu não sou uma profeta de ficar batendo, não é verdade? Muito pelo contrário. E eu não vim aqui para bater em vocês. Eu vim aqui para trazer a cura que o Senhor tem. Deus tem cura para cada um de nós. E Jesus falou, não tenha medo, Jairo. Nós vamos. Agora vamos para o terceiro tipo de igreja. É a próxima geração, irmãos. E quando eu digo próxima geração, eu não estou falando do Zé, eu não estou falando do Caleb, que são as crianças da igreja, não. Quando a gente fala em próxima geração, o que a gente fala? As crianças, não é? Mas não são só as crianças. Quando eu falo de próxima geração, quantos anos você faz que você aceitou Jesus, Júlia? 5 anos. Você é um bebê. A próxima geração. Está entendendo? Que já tem começado a fluir. A próxima geração é isso. Jairo, o religioso, começou a perceber que a próxima geração está morrendo. E ele se tornou o intercessor da próxima geração. Ele foi até Jesus e falou, vamos lá, ela precisa ser curada, ela precisa ser restaurada. Ele abriu mão. E aí quando Jesus foi tocado para aquela mulher, vamos voltar para a hemorrágica? 2 coisas que eu quero falar sobre ela. Uma, enquanto Jesus estava andando para ir levar um milagre na casa de Jairo, para ir levar o milagre na casa de Jairo, no meio do caminho, alguém recebeu o milagre. Eu quero te dizer, enquanto o Senhor Jesus está indo para a sua casa levar um milagre, no meio do caminho, outras pessoas receberão o milagre e você testemunhará. Meus irmãos, eu sou testemunha disso. Quantas vezes eu orei ao Senhor para Deus me curar de determinada doença. Aí eu orava para uma pessoa, a pessoa era curada, eu não. Só que eu aprendi algo. Eu sou um canal. Então, a cura passa por mim e vai chegar outro. Uma hora vai chegar em mim. E Jairo, e Jesus foi para a casa de Jairo. E aquela mulher, irmãos, vocês viram o que aconteceu com ela? Ela quis fazer tudo escondida, né? Ela não podia estar ali. Ela estava hemorrágica, não tinha mais relacionamento social. Quantos hoje estão hemorrágicos? Porque não tem. Não, eu sou santo, não posso me relacionar. Não, eu não posso. Imagina que eu vou ter um amigo daquele jeito. Imagina que eu vou me relacionar com aquele vizinho. Não posso. Mas é você. Você é sal, você é luz. Quando o sal chega, ele dá sabor. Quando a luz chega, os demônios têm que fugir.
Aí tudo bem, pode. Né, meninas? Eu posso influenciar, sim. E sabe o que Jesus fez? Jesus, a gente sempre gosta de pregar, e eu já preguei muitas vezes isso. Jesus se expôs para que nós não fôssemos expostos, não é verdade? Só que Jesus se expôs àquela mulher. Sabe por quê? Porque aquela mulher, a igreja que está hemorrágica, precisa ser exposta, sim. Chega de falsidade, irmãos. Chega de fingir que está tudo bem. Não está tudo bem. Estamos em família, e uma família se reúne para ajudar um ao outro. Uma família se reúne para falar: cara, eu estou com problema. Eu acho que no meu casamento, só para dar uma apimentada, eu comecei a assistir uns vídeos, só que agora eu estou viciado, nem olho mais para minha mulher e só fico olhando para os vídeos. Eu atendi vários homens com esse problema, vários, em vários países diferentes, irmãos. Hemorragia dentro da igreja. Eu estava com um problema financeiro, eu resolvi jogar na besta, não é? Na besta? Na bet. É parecido, né? Então. E se enfiou na mão de agiota, hemorragia. Hemorragia. E Jesus quer que exponha. Jesus sabia quem era. Eu tenho certeza que Jesus sabia quem era. Mas o que ele fez? Opa, alguém me tocou aqui, peraí. Quem foi? Gente, como que aquela mulher ia falar? Eu estou hemorrágica há 12 anos, mas eu senti que a hemorragia estancou. Mas ela teve que fazer isso. Eu quero te dizer, a igreja hemorrágica tem que se expor. Muitas vezes nós temos visto, eu procuro evitar de ver, mas não tem como, né? Vem na nossa cara às vezes, né? A saia da noiva tem sido levantada, a vergonha da noiva tem sido exposta. Para quê? Para que haja cura, irmãos. Chega de hemorragia. Eu não quero ser como Jairo, ficar no meu santo dos santos julgando aquela lá que está impura. Eu não quero ser como aquela hemorrágica que se acomodou, e porque se acomodou, acabou ficando hemorrágica. Mas vamos para a casa de Jairo. Jesus foi com ele, e chegando lá, algo aconteceu. Pessoas estavam chorando, não é isso? E ele mandou, de repente começaram a gargalhar. Jesus mandou saírem. Sabe por quê? Para que a próxima geração seja curada, para que a próxima geração seja alcançada, para que haja vida na próxima geração. Algumas coisas têm que sair. Uma delas é a incredulidade. Irmãos, eu enfrentei a morte essa noite para estar aqui hoje. Foi a segunda vez que isso aconteceu. As duas vezes foi como profeta. 24 anos que eu venho aqui. Várias vezes eu enfrentei situações difíceis, mas a primeira e essa, que pode ser a última, não sei, eu enfrentei a morte para estar aqui. Passei sufoco para estar aqui. Que Jesus entrou naquela casa, mas ele mandou as emoções exacerbadas saírem. Quem tem que permanecer é a palavra. É a palavra de Deus. Não é manipulação. Chega de manipulação, irmãos. Nós estamos na casa do Senhor. Nós somos igreja de Cristo. Chega de manipulação. Deus não fala politiquês. Deus é Deus, Deus é santo. Ele não fala politiquês.
Jesus entrou na casa de Jairo e tirou a incredulidade. Muitas pessoas estão andando numa vida natural. Se eu tenho meu salário, está tudo bem. Adriana, o problema é seu se você está com fome. Eu tenho comida na minha casa. Júlia, o problema é seu. Você está doente. Eu tenho saúde. Viver no natural, irmãos. Deus quer que vivamos o sobrenatural. O sobrenatural. Eu gosto muito da frase do pastor Wilson. O sobrenatural tem que ser natural em nossas vidas. Viver pela fé não é só viver pela fé, dependendo do que Deus me deu, o dinheiro, o multiplique, como eu já testemunhei aqui, o alimento e várias coisas na minha casa. Não! Viver pela fé todo dia. Porque você vai naquele seu trabalho onde tem diz-que, onde tem violência, onde tem problemas sexuais. Você está lá. E Jesus entrou na casa de Jairo e mandou embora todas as emoções. Falou, não, quem vai ficar aqui é a palavra. E sabe quem ele trouxe? Pedro, Tiago e João, os 3 íntimos. Jesus tinha grupos. Hoje eu não vou falar sobre isso, mas eu já estou terminando. Jesus tinha grupos dos discípulos, não tinha? Vocês sabem disso. Eles tinham lá os 70, depois ele tinha lá os 12, e dos 12 ele tinha 3. Ele trouxe a intimidade. Os 3, o pai e a mãe. E isso nos remete aos 5 ministérios. Isso nos remete aos 5 dons. Apóstolos. Que colocam, sim, os fundamentos da igreja. Os profetas que direcionam o caminho, os evangelistas que têm o dom de evangelizar. A Adriana é uma, tem o dom de evangelizar. Os pastores que pegam no colo, como Paulinho, e os mestres que ensinam, como Alex. Mas todos nós temos uma obrigação: crescermos e multiplicarmos. Todos nós temos um chamado, como disse Jesus: ide por todo mundo e fazer o quê? Discípulos. Eu tenho um monte de discípula doida pelo mundo, irmãos, cada uma está num país. Louvado seja Deus. Imagina um monte de Eliana junto? Ela não ia aguentar. Vocês viram, não é? Tinha um amigo meu, João, ele falava assim, ele, 2 Elianas juntas, não ia prestar, por isso que Deus fez uma só. Eu falei, você que pensa, eu sou uma forma boa. Jesus disse para Jairo, não temas. Jesus disse para aquela mulher, se expõe. E Jesus disse para a próxima geração, levanta. Que nós possamos ser essas pessoas que levem para a próxima geração Cristo. Jairo não teve medo do julgamento dos homens. Jairo não teve medo da rejeição. Jairo não teve medo. Aquela mulher hemorrágica que a Bíblia nem cita o nome dela, não teve medo de dizer quem ela era. E aquela menina foi ressuscitada porque alguém ousou ter intimidade com Jesus. Você já pensou nisso? Alguém ousou. Só se multiplica com intimidade. Não existe inseminação artificial no reino de Deus, irmãos. Não existe inseminação artificial no reino de Deus. Não adianta eu chegar aqui toda semana e
e vou falar para os irmãos. Eu podia falar sem microfone, a igreja é pequena. Mas eu estou aqui para te dizer que existe cura para você, existe cura para mim. Eu senti dores, irmãos, no corpo inteiro para vir trazer essa palavra para vocês. Mas o basta de Deus chegou nessa cidade. O basta de Deus chegou. Vocês têm uma aliança eterna com Deus Todo-Poderoso. Isso não é só nome de igreja. Vocês têm uma aliança eterna. E o Espírito Santo está me cobrando para falar. Deus fala Deus. Ele não fala politiquês e nem nepotismo. Não é porque o Paulinho é meu amigo que ele vai ser profeta. Deus chamou cada um para um chamado, mas todos nós temos sim um chamado: multiplicar. Chega! Vamos fazer um domingo. Eu não sei se eu vou estar aqui, né? Depois do culto, um almoço comunitário, cada um traz um prato e chama o teu vizinho. Vamos lá. Eu vou fazer um bolo ali. Chama a minha vizinha. Come um bolo na minha casa. E enquanto a gente come bolo, eu vou contar o que Deus fez na minha vida, porque Deus fez tanta coisa na sua vida, minha irmã. Alex, Deus te livrou da morte. Começa a chamar os homens. Está na hora, meu irmão. Está na hora. Deus tem pressa com vocês. Deus tem pressa, meus irmãos. Antes que a porta se feche. Antes que a porta se feche. Antes que Deus leve essa mulher para outro lugar. Porque para limpar e eu conversei com a Denise. Tanto é que eu nem falei para ela o que eu ia falar para vocês. Eu fiquei com medo, gente. Ela vai me mandar embora antes de eu contar, então eu tenho que falar antes. Apesar que eu conheço ela, tem temor de Deus. Mas hoje eu quero fazer um apelo. Como igreja. Todos aqui têm Jesus. Eu conheço todos vocês, com exceção daquele casal. Que eu não lembro de vocês. Ela, eu falei, como é seu nome? Ela falou assim, eu estou aqui há 4 anos. Eu falei, Deus me perdoa. Mas eu conheço vocês, eu amo vocês. Com exceção do Bruno e da Carol, que eu amo como meus bebês, né? E o Rodolfo e a Tainá. Mas eu amo vocês como meus irmãos, sabe? De sangue mesmo, minha família. E eu estou assim, com minha irmã mais velha, falando para vocês. No tempo de Deus, urge, meus irmãos, Jesus está voltando. Ele não quer só esse pouquinho de gente, não. Jesus tem sede de vidas. Está na hora de nós irmos. Deixe as crianças. Vocês sabiam que muitas vezes eu usei estratégia? Foi Deus que me deu essa estratégia de alcançar as famílias através das crianças. O meu amigo Celso alcançou os jovens através da esposa dele que cantava. Ele tocava, a esposa cantava, os jovens vinham e eles ficavam batendo papo nos Habibs. Era na igreja. Que nós possamos tirar as nossas armaduras, o nosso terno azul, abrir mão da nossa religiosidade e nos submetermos a Cristo. Amém? E você que realmente quer ser curado, ser transformado e não ser uma figueira que só mostra a sua beleza,
Fique de pé. Se você não quiser, não precisa. É um compromisso com Deus, não é comigo, nem com a apóstola Denise, nem com os pastores. É com Deus. Fique de pé. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, Senhor, como igreja. Senhor, nós não queremos mais viver na religiosidade, na falsidade, para mostrar uma coisa que nós não somos, papai. Nós queremos ser uma igreja, Senhor, que verdadeiramente, genuinamente é o que é, Senhor, dentro de casa. Ajuda-nos, Senhor, a sermos, Pai, aqueles que verdadeiramente te buscam e se desabam na tua presença. Senhor, queremos tocar na hora do seu manto, Pai, em humilhação, mas também voltarmos à genuína palavra, ao leite puro, papai, ao pão da vida. Senhor, nos ajuda, Senhor, a exercermos o nosso ministério e assim, Senhor, alcançarmos a próxima geração. De maneira nenhuma queremos chegar na tua frente, Senhor Jesus, e o Senhor falar para mim: eu não te conheço, eu não tenho intimidade com você, papai, nos perdoa. Senhor, que nós possamos realmente ser exemplo para as vidas e aonde formos, levarmos o bom perfume de Cristo. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua compaixão, pelo seu amor. Aleluia. Coloque para mim aqui na música a missão deste lugar. É o Espírito de Deus que vai te capacitar. Aquela mulher estava cansada, esgotada, sem esperança. Mas ela creu. Se eu somente tocar, Jesus quer pequenos gestos, mas verdadeiros. Quais são os seus gestos? Quando eu penso na nova geração, eu vou ser verdadeira. Eu vejo uma geração ainda sem essa intimidade. Eu quero chamar aqui na frente os adolescentes. Venham aqui. Eu quero chamar o Sérgio. Victor, vem aqui. A unção deste lugar. Pode liberar. Pode ficar aqui de frente para mim. Não é isso. Pode ficar de frente de montar.